E gente, Arthur tenta a liberação da Juventus e uma rescisão é possível. O jogador, inclusive, está pensando em abdicar de um valor astronômico para poder avançar com o Grêmio. A chegada de Marcelo Groi, repito, depende da saída de Gabriel Grando. Mas Marcelo Groi desembarcou em Porto Alegre neste último domingo, foi fotografado no aeroporto com muitas malas, o que deu a entender que ele está de volta a Porto Alegre. Então, Marcelo Groi avançou? Tem alguma situação avançada ou depende da saída de Gabriel Grando? Eu vou te contar depois da vinheta. Vamos falar também sobre o meia argentino que agrada muito. Ele foi pauta ontem no vídeo. A informação estourou hoje. Não deram os créditos, como normalmente não dão, né? Canal pequeno eles não valorizam, mas para quem segue o canal aqui sabe que viu primeiro aqui neste canal. E vamos falar sobre ele novamente, porque parece mesmo que ele agrada muito a direção gremista. Só que ele é muito caro. Depois da vinheta, a gente fala sobre tudo isso. Gente, a chegada de Marcelo Groi depende da saída de Gabriel Grando. Eu sinto muito em colocar água no chope da galera que tá achando que o Groi desembarcou em Porto Alegre ontem, foi fotografado no aeroporto com um tanto de mala. Marcelo Groi voltou, ele trouxe 20 malas. Ele pode até estar de volta ao Brasil de fato, porque tá sem clube de fato. Então ele foi para Campo Bom, foi aproveitar a família dele, mas não é porque ele tá fechado com o Grêmio. Para que ele feche com o Grêmio, Gabriel Grando precisa sair. E neste momento, o goleiro tem sondagens do futebol italiano, mas ainda sem proposta alguma de maneira oficial. Então, não quero colocar água no chope da galera, mas para que o Marcelo Groi avance, o Grando precisa ser negociado. É simples assim. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o meia argentino Valentim Carboni, de 20 anos, emprestado da Inter ao Genoa com valor de mercado de 12 milhões de euros. Ele foi pauta no último vídeo de ontem à noite e agora hoje estourou. E sim, o Valentim Carboni agrada muito a direção do Grêmio. Ele foi oferecido por intermediários, por quê? Porque o staff do jogador quer trazer ele de volta para a América do Sul, pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Por quê? Porque no Genoa ele desapareceu um pouquinho. E o staff está sabendo que o Scaloni está de olho nele. Só que para ele ter chance de ir para a Copa do Mundo, nem que seja como terceiro reserva, porque a Argentina terá Messi, terá Thiago Almada e ele seria o terceiro, porque ele é meia ofensivo. Mas mesmo assim, ele quer vir ao Brasil ou para a América do Sul, que seja, para ter condições de tentar disputar essa terceira vaga de meio campo para poder ir para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos. Então, Valentim Carboni interessa muito ao Grêmio, mas não só ao Grêmio. Botafogo tá de olho, o Bahia tá de olho, o Cruzeiro tá de olho. Então, não vai ser fácil contratar ele, mas sim, ele está sim na pauta do tricolor. Arthur, para fechar o vídeo. Arthur tenta uma liberação da Juventus, ele e o empresário, e uma rescisão de contrato é avaliada lá.
A equipe italiana está disposta a liberar o jogador desde que ele perdoe a dívida com a equipe italiana. Eu boto dívida porque ele tem contrato até 2027 e um valor grande para receber até lá. A Juventus aceita rescindir com ele, mas ele terá que abrir mão deste contrato até 2027 sem ganhar nada. O contrato dele de salário mensal lá é 500 mil euros, o que dá 3 milhões e pouquinho aqui. Ele teria que baixar pela metade este salário para ir evoluir com o Grêmio. O que temos aqui? O Grêmio quer o Arthur, ponto. Se ele se liberar da Juventus, o Grêmio vai sentar com ele, vai acertar salário, com a ajuda do Marcelo Marques e do Celso Rigo. Salário pode chegar até 2 milhões, pelo que eu fiquei sabendo. E aí ele vai acertar um contrato com o Grêmio. O Grêmio tem uma proposta para ele de um contrato de 1 milhão e pouquinho por mês, que pode chegar a 2 caso ele jogue, caso ele não tenha lesão, caso ele seja compromissado, caso ele seja titular, para tentar motivar o Arthur. Outra situação, ele quer voltar porque ele escutou do staff da seleção brasileira que se ele estiver no Brasil, o Ancelotti vai ficar de olho nele, se ele jogar, se ele tiver desempenho, e aí ele acredita que pode voltar para a seleção brasileira. Então a informação é, o Arthur tenta uma rescisão lá na Juventus, ou uma liberação. A Juventus, para rescindir, se ele perdoar o que ele tem para receber, a Juventus assina na hora a rescisão. E aí, para acertar com o Grêmio, ele vai precisar baixar o salário, acertar o contrato que o Grêmio quer com ele, e tá tudo certo. Então, Arthur pode evoluir nas próximas horas, nos próximos dias, caso ele consiga desenrolar lá com a Juventus. O empresário dele também está na Itália para tentar desenrolar esta situação de maneira mais agilizada. Tentar agilizar este processo. Deixa o like, te inscreve no canal, hype o vídeo, se inscreve, um abraço, valeu. Fui!